Maneira. Imagina, imagina um livro lido por vocês com oficina de crítica. Imagina, isso é um privilégio do autor. Eu duvido que vocês tenham um autor que vá se negar a esse Alguém quer fazer alguma pergunta? Lendo o seu livro, uma das coisas que eu cheguei a uma preocupação muito grande é com relação que eu chamei de o caminho da linguagem até chegar no sonhante. A miniatura, como se ela fosse quase que uma chave para aquilo que o sonhante vai estar acontecendo. Você acha que com a literatura acontece a mesma coisa? Como que você encara o processo de escrever com relação à realidade? Existe um paralelo? Você quis buscar um paralelo entre isso? Não como planejamento de escrita, porque eu planejo muito o livro. Voltando para o processo de escrita, eu fui fazer lá pelas tantas com a Cris, a editora do livro, da editora que é um computador e um livro. A gente tem alguns bons anos, eu falei assim, gente, e se a gente resolvesse ficar rica? E para isso a gente faz como? Escrever novela. E aí abri um curso no Rio de Janeiro, que os autores para o sindicato dos roteiristas precisavam de uma grana, então eles resolveram dar um curso no Sesc Flamengo, cobrando lá uma taxa. E aí tinha a Valci Carrasco, o Lauro César Muniz, a Glória Pérez, assim, era um intensivo com pelo menos 7 ou 8 autores. Bom, fomos para lá 2 semanas, saí de lá com a certeza absoluta de que eu não tinha o menor jeito para a coisa, mas saí de lá com alguns tesouros que serviram para mim. Até em oficinas, quando eu dou oficinas de escrita literária, eu divido esse processo. Porque eu entendo a crítica de escrita como uma certa transfusão de coragem, uma transfusão de processo. Porque eu não tenho muita receita, eu tenho muito pouco mundo uma receita. Então, eu tenho um processo, então eu divido esse processo. E um deles é esse, que tirei lá dessa oficina, que são... Porque a questão para um cara que escreve 80 páginas por 300 dias, ele precisa ter uma organização. Então, como ele chega nisso? Então eles fazem uma escaleta, planejam o livro quase que visualmente, o livro não, a trama quase que visualmente. Eu transportei isso para os livros. Então eu penso no livro, digamos, eu já penso em quantos capítulos ele vai ter. Comecei um agora, já fiz a minha régua. Então, 10 capítulos. O livro vai ter quantas páginas? Eu sei quantas páginas também, porque isso me dá segurança, eu preciso desses limites. E esses limites me dão mais liberdade para ser muito louca, se eu quiser, do que, na verdade, me restringir. Porque, na verdade, eu posso ser muito doida, vir para onde eu quiser, sem perder uma lógica. A lógica fica preservada com essa coluna, com essa escaleta. E aí, ela já me travou em alguns processos, mas na maioria deles, inclusive para refazer os Malaquias, ela foi fundamental. Quando eu fiz essa escaleta e botei como numa transparência o livro, a escaleta em cima, eu percebi tudo aquilo que sobrava. Tudo aquilo que sobrava. Capítulos, assim, os capítulos mais lindos do livro não estão no livro. Foi uma coisa assim, era como assim, se a palavra bela não é exatamente literatura. Doeu, assim, eu tenho até hoje guardados esses capítulos que são... Só que, por exemplo, esses capítulos se referiam à parte de maior literatura, de maior realismo mágico do livro, que é uma senhora chamada Geraldina, que ela está morta, mas ela sobrevive como se fosse uma molécula. Essa molécula tem uma identidade e memória. E que ela obsedia um anão. E eu fui longe com essa Geraldina, um pouco longe demais. E na escaleta eu percebia que ela não dizia mais a história. Ela estava lá por um certo fluxo, por um prazer de ter encontrado, de escrever, eram assuntos que me interessavam muito pessoalmente. Sonhos ou as miniaturas que provocam o ato de sonhar nessas pessoas? Qual é a função das miniaturas? Elas ajudam ao oneiro ou ao sonhador? As miniaturas, ela é o ponto de contato entre os oneiros e os sonhantes. Esse prédio existe, mas não existe. Eu botei até
literariamente, uma explicação no livro que é assim como Maria Madalena ou Napoleão Bonaparte não é par ou ímpar, porque isso não é aplicável, o edifício não existe ou não existe, porque isso não é aplicável. Um jeito de uma retórica. Mas por conta disso, ele não é possível. As pessoas que passam pela rua não sabem que naquele prédio espelhado, que inclusive reflete nuvens do céu, é um lugar onde o sono se passa, porque as pessoas vão para lá em estado de sono, de vigília. Elas não têm a menor ideia de que passam lá e elas não sonham lá. Através dessas sugestões, no capítulo dos oneiros, ele só descreve as pessoas à sua frente e qual miniatura passa. Ele não tem ideia do que acontece com elas. Inclusive, todas as mudanças não acontecem na vida dos sonhantes, mas dos oneiros, porque tem um oneiro que começa a ficar muito curioso porque ele quer saber por que elas sonham. E qual é a importância dessas miniaturas e qual é a importância da função deles. O livro começa com a frase: o edifício do filho está no centro, e termina dizendo: talvez as miniaturas aqui sejam paralelas, laterais, sem importância. Porque é nele que a coisa que as coisas acontecem, as mudanças. Porque eles são afetados. Esse oneiro é afetado. E ele não pode, há regras nesse prédio muito rígidas, ele não pode fazer sugestões para parentes, porque isso mexeria com a saúde psíquica dessas pessoas. Só que ele acaba se envolvendo com uma mãe e um filho, atendendo mãe e um filho, e quer continuar atendendo, porque também eles têm que fazer um certo rodízio, ele quer continuar atendendo, faz de tudo para que isso aconteça. Nisso, o sistema detecta essa falha e ele é rebaixado. E um oneiro rebaixado nesse edifício se transforma num vidanto, que é uma espécie de cartomante que trabalha nos fundos de um refeitório, porque eles tomam leite, é a única coisa que eles fazem. Eles não têm idade, nunca nasceram, nunca vão morrer e tomam leite. Eles são rebaixados a vidantes, e esses vidantes, o que eles fazem, eles também não têm acesso ao lado de fora. O que eles podem fazer é dizer como que pode ser a tendência ou uma inclinação da vida deles dentro do próprio edifício. Tudo isso começa a ficar muito angustiante e começa a haver um colapso nesse edifício. Tem um momento em que não entra nenhum sonhante. Tem um momento em que entram muitos sonhantes. Tem um momento em que, para tudo, eles vão ter uma grande conferência com o grande diretor-geral para ver o que acontece. Todos os oneiros são submetidos a uma miniatura. E eles não entendem. Por que nós somos submetidos a uma miniatura se nós não sonhamos? Qual que é a função dessa... Aí tem uma influência de uma... E reescreveu 50 contos. Ele passou a vida reescrevendo 50 contos. São 50 contos muito primorosos. E ele trabalha com epígrafes bíblicas. Então, toda a epígrafe, tem até um trabalho do Roberto Schwartz, que estudou muito Murilo Rubião, e que, para fazer a análise do livro, ele separa todas as epígrafes bíblicas, bota em sequência e vê a lógica entre todas essas epígrafes e que ilumina para ele todos os contos do Rubião. É muito interessante. E as epígrafes, elas são sempre, enfim, dos profetas, uma coisa sempre universalizante, temerosa. E tem contos fantásticos como o ex-mágico da Tabela Minhota, em que o mágico, ele fazia tanta mágica, ele fazia assim, saiu uma carta, um negócio desse, saiu uma pomba, e toalha de mesa de um bolso, e aquilo é tão angustiante ser um mágico, que ele resolve então ser um funcionário público para que a burocracia mate a mágica. E daí ele consegue. E aí ele também depois tem um certo arrependimento e tal. Mas essa burocracia que termina com o mágico também tem muito a ver com a influência para escrever as miniaturas. Porque foi um momento que eu reli muito Murilo Rubião.
Tem um que é a fila, não gente, do edifício, um edifício que não termina nunca de ser construído, as pessoas vão morrendo e o edifício continua subindo, os filhos dos filhos dos filhos vão continuar a elevar aquele prédio, a aumentar os pavimentos. Então aí eu tenho uma outra dúvida já em cima disso que você está comentando agora. O edifício ele existe só em função dos oneiros. É um edifício comercial, digamos assim, mas com um negócio único, né? Um tema único. Ali só tem oneiro e essa outra categoria são os lidantes, né, que você falou aí. Então é para isso que existe o edifício. Que não existe. que não existe. No entanto, o edifício, inclusive, ele está na Praça da Sé, que é o marco zero da cidade, que é um marco de muita concretude, o marco zero de uma cidade, não é nada mais concreto que uma cidade, o marco zero dela. Então é um lugar, um símbolo de material mesmo. Há esse edifício que não é possível saber de sua existência. O que fica mais fácil pensar o seguinte: ele existe, não se sabe. Apenas não se sabe, porque as coisas estão acontecendo ali. Inclusive, uma hora uma das personagens vai para o outro lado da rua e ela vê o reflexo das nuvens no edifício. As pessoas que existem, que estão no mundo, elas enxergam o edifício, mas elas não entram nele. Como alguém que passa pela centro da cidade, nunca entrou, passa na frente, nunca entra no edifício, não sabe o que se passa ali, o que acontece. E outra leitura também que me influencia muito, bom, Kafka é um vício, né? Kafka e o Artista da Fome, eu gosto muito do Artista da Fome, porque aquela imobilidade do homem que se deixa numa jaula, morrendo de fome para o espetáculo dos outros, para o espetáculo público, aquele que deixa acontecer, esse homem que não se move, que deixa, o homem que deixa. Acho que esse conto deve ter, com certeza, bom, tem muitos dizem, né, que ele leu muito Herman Melville, né, e pensando no Bartolo e Companhia, não, que esse do Henrique Villamates que escreveu em cima, Bartolo e o Escrivão, que é aquela novelinha que num edifício burocrático, esse livro tem pai, mãe, tios, primos, não é do nada, assim, veio mesmo é o resultado das minhas leituras. Só para voltar um pouquinho nisso, assim, que o anterior é o resultado de uma memória familiar, escrevi tudo emocionada, chorava escrevendo, era uma coisa que a gente não é. Me parecia ter, inclusive, um caminho muito antiliterário. Então eu precisei de 7 anos para lidar com ele, com um certo distanciamento, e as miniaturas do distanciamento estavam colocadas desde o início. Mas voltando ao Herman Melville, há um edifício burocrático, uma cidade, e um funcionário que é contratado para serviços burocráticos. Toda vez que o chefe pede ele que faça uma ação, ele diz: prefiro não, nem assim, olha, já está na hora de você sair, você já pode ir embora, prefiro não. Você não quer ir ao banheiro, prefiro não. Você não vai comer, prefiro não. Você não vai atirar, prefiro não. Essa imobilidade desse personagem acaba quebrando todo o universo em volta. Aquele homem, esse chefe, você nunca entende também por que esse chefe também era o próprio prefiro não, porque ele não ia além de dar mais uma tarefa para que ele cumprisse. Eu acho isso absolutamente hipnótico. E acho que tudo isso tem um pouco está um pouco no universo de leitura. Por exemplo, os personagens da mãe e do filho que deixam as coisas acontecerem. Vão deixando. É o que sobrou daquela família, né? O pai se foi. É o que sobrou. Não é pouco. É o que sobrou, que não é pouco. Tenta também. E o trabalho insalubre naquele posto de gasolina,
Eu lembro de fazer uma pesquisa na época, tem um sindicato dos dentistas de posto de gasolina, e eles acham que eles têm um limite de anos para trabalhar em posto de gasolina, porque realmente a saúde realmente tem consequências neurológicas para quem trabalha no posto de gasolina. Vai derretendo as coisas. Tem uma coisa seríssima. Leucopenia. Leucopenia? É, o vapor do diesel vai se infiltrando no sangue. E aqui vai o que compõe? Mexe com os glóbulos brancos. brancos. Uau! Entre outras coisas. Todos os comentários sobre a forma e o conteúdo, né, desse seu livro, que eu apreciei muito. Do conteúdo, quer dizer, você dá uma parafusada no chão nesse negócio de quando a gente sonha, né? De se existe ou não existe. Quer dizer, quando cada um de nós está na nossa caminha, né, e começa a dormir, a gente está lá, mas não está mais, né? Você não está com a consciência. Onde você foi? Na sua sugestão, você foi para esse lugar que não existe. E chegando lá, você vai encontrar alguém que vai te ajudar a sonhar, né? E você mostra a miniatura que você falou que é o ponto de contato do negro com o sonho. Na verdade, é o ponto de ruptura, né, do sonho, porque a partir dele ele se lança no sonho, né? Então ele abandona mesmo o estado que ele estava. Está lá na cama, mas não está, né? Depois ele volta para a cama e acorda. Então, é uma sua interpretação. Onde é que a gente vai, né, quando a gente sonha? Então, vai para esse prédio que não existe, mas existe. É muito interessante, muito original. Achei legal. E outra forma, né, que você subverte o capítulo, né? O capítulo a gente usa para dizer, bom, a leitora, agora você está aqui, agora você mudou para lá, né? Vai conduzindo através da história, não muda o capítulo. E você usa o capítulo para cortar o personagem que está falando, né? Então isso também achei bastante interessante, né? Na sequência, em vez de ser uma sequência corrida que troca, você corta o capítulo e muda a voz, né? É bacana. Isso tudo é resolvido nessa escaleta, nesse plano. Estou apegada, é uma muleta, não consigo me livrar dele. Mas não te prende? Não, você sabe o número de páginas? Como você sabe o número de páginas de escrever, né? Eu acho isso delicioso. Então, por exemplo, no próximo, estou pensando num livro de mais ou menos um original de 150 páginas, que deve chegar no livro de 210 páginas, uma coisa assim, depois diagramado. Então, penso em 10 capítulos de 15 páginas. E como eu sei, eu tenho mais ou menos um resumo do que vai acontecer em cada capítulo. Então, por exemplo, se no primeiro capítulo há a morte do filho, esse filho não vai morrer mais nos outros. É ali que aquilo acontece. E se é ali que ele acontece, essa morte pode ser uma piração absoluta. Eu posso não querer escrever isso nesse momento, escrever o que acontece no capítulo 8, que é um outro resumo. Ao mesmo tempo que, quando tudo isso está pronto, eu posso até embaralhar isso tudo e ver se eu consigo um nexo, alguma lógica, algum efeito embaralhando tudo isso. É modular. Eu fico bastante confortável e eu tenho, de fato, um tique nervoso para controlar tudo mesmo. Eu gosto de ter, porque é um cavalo desemprestado, né? Porque é uma página em branco que você tem tudo, você tem a sua interioridade inteira ali à disposição. E isso é um negócio sem fim. Uma palavra que vai a outra é um negócio, pode ser até perigoso. A gente estava falando de uma, que ninguém comenta disso, né, que a própria escrita, da esfera curativa de uma escrita. Né, como se os escritores tivessem um gênio, uma coisa, sei lá, vamos falar, a gente estava comentando da Clarice Lispector, né? Isso. Do quanto aquilo ajudou para que ela acordasse no dia seguinte. Né? Porque a gente vê pelo que ela escreve, porque ela tinha, a interioridade dela era uma coisa imensa, devia ser insuportável. Dois comentários me ocorrem e depois uma pergunta. Primeiro, é interessante que tanto você quanto o Evandro Afonso Ferreira, que acabou ganhando o primeiro lugar lá no Jabuti, que teve aqui há pouco tempo, praticamente começaram falando muito honestamente sobre a insegurança do escritor. Justo dois autores
Eu não preciso falar muito, né? Justo vocês dois começando falando sobre isso, muito interessante. Como contraste, você disse, né? Imagine que um escritor vai se negar a fazer uma coisa dessa. Se nega, sim. Se nega. Ficaria surpresa. O livro serviu para te dar a identidade até dentro da família como escritora. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente aqui que escreve, eu não sei se as pessoas já têm esse espaço, se deram conta. Isso aconteceu exatamente para mim e eu acho que é mais legal você falar. Eu tinha lá um número de contos, tentava publicar, ninguém queria, as editoras negavam, até que, tem uma coisa, eu mandava assim, eu sabia que tinha uns contos piores e uns contos razoáveis. Botei os razoáveis no final original, achando que o editor ia ter muita paciência em começar a ler um conto péssimo, pensando, vai melhorar, e vai até o fim contando aquele razoável. Um dia eu inverti o original, eu botei aqueles do final, que eram melhores, um pouco melhores, no começo, aí pronto, tive uma resposta. Até esse tipo de coisa, você não sabe muito bem assim, como organiza esse original, como... E nesse momento eu estava muito solitária, e não havia oficinas literárias. Gente, hoje que privilégio encontrar com outras pessoas escrevendo, ter contato com autores. Eu não me lembro dos bate-papos, eu não me lembro dessa... Hoje você pode fazer oficina literária com 10 autores, o que é muito interessante, porque o autor te intoxica um pouco. Daí você faz de um, faz do outro para desintoxicar daquele primeiro, e vai se desintoxicando, e vai fazendo uma antropofagia, vai pegando o teu, comendo, fazendo o seu, sabe? E até isso é possível. Mas enfim, eu estava num momento assim, muito sozinha com isso, com aquela coisinha ruim, enfim, consegui a edição, e foi muito importante ter um livro. Não é um livro que, como eu disse, não é um livro que eu publicaria outra vez, inclusive já venceu o contrato. Quando venceu o contrato, eu fui até a editora, peguei todo o estoque está lá no meu quartinho, jamais colocaria fogo, eu acho isso um pecado mortal, isso não existe, mas eles estão lá comigo, e foi fundamental ter publicado. Por quê? Porque daí a literatura vai conversar com a literatura, porque nós somos assim péssimos para defender nosso trabalho, e nós estamos, nós somos muito mal acabados, né? O livro tem um trabalho de acabamento, um trabalho literário, e aí começa aquele processo que também é tão lento quanto mandar para os editores, que mandam livro para os colegas dele. Aliás, vai ser quando eu recebo o livro do Ronaldo Cajueiro. Você vê muitas cartas de nós também. Que eu gosto muito. E mandar para outros colegas. Os livros vão se encontrar com os outros livros. Foi a partir desse livro publicado, por exemplo, que o Rufato conseguiu me mapear. Então, que escritoras publicam de repente, você não tem muita noção das coisas que acontecem no meio. De repente tem uma pessoa que está precisando uma publicação de pessoas, novos autores nascidos na década de 50, não sei, tem todos os recortes. E a referência são os livros publicados, não é a sua vontade. Não é porque não é um texto que você escreveu e colocou no Facebook. O livro ainda é esse suporte. Materializa, né? Materializa. Organiza, passa limpo. E fora que em casa a coisa ficou muito mais... Eu ganhei mesmo espaço em casa. Essas horas que meu marido me dava para escrita aumentou muito. As horas ficaram... uma escritora. Meus pais. Uma escritora, né? Ela tem um livro publicado. Eu lembro da emoção deles no lançamento. No próprio dia do lançamento, enfim, é uma coisa importante para o autor. Publicar o livro eu acho fundamental. Fundamental. Claro, esperar que o livro fique... O livro sempre pode melhorar muito, não há livro que não possa ser melhorado, acho mesmo. Mas já fui da opinião de que se você não tem um livro bom, não publique. Já fui dessa opinião, hoje eu discordo disso.
publique seus livros encontram os leitores, você está escrevendo para alguém. Esse encontro pode não se dar contemporaneamente, isso pode acontecer, mas ele pode acontecer em algum momento. E você também vai cavando o seu espaço. Você também, quando olha para o seu trabalho, você encontra um caminho, você avança com ele. Eu acho muito importante para o autor. Para a literatura pode não ser, não é aquele monte de livro mais ou menos. Né? Mas enfim, e aí? A livraria, todo mundo fala das porcarias que tem na internet, é só descer aqui embaixo você vai encontrar também. E aí a gente pode definir também qual é o crivo de valor, quem é que dá o valor, e quem é que escolhe a pessoa que dá o valor, aí começa.